Fala, queridos, queridas, tudo na boa, tudo tranquilo? Bora para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos falar do conceito de indústria cultural, elaborado por Adorno e Horkheimer num livro chamado Dialética do Esclarecimento. Tem um artigo lá dentro desse livro que aborda esse conceito de indústria cultural. E nós vamos tentar explicar, vocês vão tentar compreender, nós vamos tentar compreender juntos aí. E no final eu lanço algumas perguntinhas para a gente aprofundar, aprimorar o nosso debate nas próximas aulas e nas monitorias, beleza? Antes de tudo, é muito importante a gente esclarecer o contexto histórico em que esse conceito foi postulado, beleza? Adorno e Horkheimer vão escrever essa obra por volta ali da década de 40, na guerra. Então estava rolando ali a questão, estava rolando a guerra e a ascensão de movimentos autoritários. E essa obra, Dialética do Esclarecimento, ela vai ter uma característica muito marcante que vai ser a crítica à racionalidade iluminista. Como é que essa racionalidade que permite a emancipação humana culmina em duas guerras e na ascensão desses movimentos totalitários? Adorno e Horkheimer, portanto, vão fazer essa crítica à racionalidade iluminista e uma dessas críticas vão se pautar também na questão de indústria cultural. E o que é a indústria cultural? A indústria cultural é você pegar elementos culturais e transformá-los em bens de consumo, em mercadorias. É isso que a indústria vende, certo? A indústria vende bens de consumos e mercadorias. E ela pega então aspectos da cultura e transforma isso em mercadoria. E qual que vai ser a consequência disso? A cultura agora ela vai ficar padronizada, vai ter um processo de massificação onde pouco importa o conteúdo e mais importa a forma com que esse conteúdo é feito. Ou seja, os conteúdos, a diferença de conteúdo é mais ilusória dentro de uma forma que é geral. E o que vai mudar ali é apenas o público-alvo no qual essa forma geral, caracterizada pela diferença de conteúdo, é direcionada. E qual que é o problema disso para Adorno e para Horkheimer? Para a gente entender, a gente tem que fragar que Adorno e Horkheimer são pensadores marxistas, então eles vão conciliar essa ideia com a questão que Marx postulava, né, se a gente for lembrar, da questão da crítica da relação econômica, né? A gente lembra da infraestrutura que molda todas as instituições, os pensamentos que são a superestrutura da sociedade, o pensamento de Marx. Se vocês não fragam isso, vê depois lá no Google Classroom, que é muito importante para vocês entenderem o conteúdo de maneira mais efetiva. Então eles vão criticar que a questão é o que vai caracterizar, portanto, o problema dessa questão da padronização da cultura é que vai ser a cultura vai ser a reprodução das relações de trabalho. Então o que acontece? A relação de trabalho, existe a luta de classes, existem aqueles que possuem os bens, os meios de produção e aqueles que trabalham para os que possuem esses meios de produção e aqueles que trabalham são a grande maioria da população. E esse trabalho que eles realizam é um trabalho mecanizado, é um trabalho que não possibilita a questão inovadora, não possibilita a capacidade criativa, não possibilita a capacidade transformadora, imaginativa que o ser humano tem. É um processo de alienação, um processo de trabalho. E a cultura vai ser a extensão dessa condição de trabalho. Por quê? A cultura ela também vai ser mecanizada, ela também vai ser padronizada. E ela também não vai dar brecha para a gente ter ali um pensamento próprio, um pensamento reflexivo. Pensa comigo. O trabalhador está lá cansadão, chega cansado do trabalho, ele não vai querer ter o esforço de ter uma atividade reflexiva, uma atividade intelectual crítica. Ele vai querer ali um conteúdo que anestesia ele do processo massivo de trabalho, não é? E aí o que vai anestesiar ele são essa indústria cultural. essa mercadoria cultural, que é caracterizada pelo excesso de informação.
né? Vamos pegar ali, o Adorno e Horkheimer, eles pautam em expressões culturais como principalmente ali o cinema, a televisão, o rádio, a arte também, a música. Eles ficam nesse âmbito, eles dão maior ênfase no texto deles. Então, se a gente for pegar o cinema, um exemplo bom, essa questão de excesso de estímulo que não possibilita um momento ali de reflexão para o cara que está vendo, né? É como se o cinema já pensasse para ele e ele fica lá anestesiado naquele cinema, né? No meio cultural e no cinema, que é o exemplo, né? Então a gente vê que essa extensão da relação de trabalho para os meios culturais. Então a gente vê essa confluência e essa intimidade entre o pensamento marxista e a questão de Adorno e Horkheimer com a crítica da indústria cultural. Beleza? Então, a partir disso, a gente pode falar, então, que tem uma emancipação, não sei se é a palavra, mas tem uma valorização técnica em vez de uma valorização de um conteúdo que permite uma questão de reflexão. Beleza? E aí vai acontecer um conceito importante para a gente também trabalhar, que é a questão da razão instrumental. A razão agora ela é utilizada como um instrumento de mecanização das relações. E essa mecanização ela sai do âmbito do trabalho e ela ocupa a vida do ser humano como um todo, né? Isso até faz também parte do que Marx chama de ideologia, que é uma máscara da realidade que esconde as relações de exploração dentro do sistema capitalista. Então a gente está vendo que Marx e a indústria cultural têm tudo a ver. Então, a partir dessa explanação que a gente deu sobre a indústria cultural, a gente pode fazer questionamentos. A gente pode perguntar se realmente meios aí culturas que são vendidas como mercadoria, como bens de consumo, elas realmente não conseguem trazer um elemento crítico, elas realmente não podem instigar quem consome essas culturas uma reflexão. O principal bem de consumo que eu olho e que permite isso é o rap, né? O rap, ele tem letras que tem uma crítica social, ele tem letras que instigam aí quem está escutando a refletir, não é? Será que isso pode ser classificado como uma mercadoria cultural? Essa é uma questão a se pensar. Ou talvez, será que qualquer cultura não pode ter um espaço de reflexão ali, até crítica, sobre qualquer coisa mesmo? Até no sertanejo a gente pode pegar uma letra ali, fazer uma reflexão sobre o sertanejo, que as pessoas têm esse estigma de ser algo vazio. Essa é uma parada que a gente pode pensar um pouco, que se Adorno e Horkheimer não generalizam muito essa questão e não consegue pegar esse feeling que talvez sim esses meios eles podem ter a intenção de padronizar o conhecimento, né? De padronizar as relações, mas eles também podem ser instrumentos de reflexão. Então fica o questionamento, não é? Para vocês. Então, acho que essa aula é tudo que eu tenho para dizer aqui para vocês. Qualquer dúvida, como eu trouxe aqui pensamentos de Marx também, vocês podem me perguntar no privado ou aqui no chat do YouTube também. É bacana para a gente continuar, prolongar essa discussão, beleza? É um tema super interessante que ao longo aí nós vamos trabalhando cada vez de maneira mais elaborada. Próxima aula eu pretendo trazer o pensamento de Walter Benjamin, que vai junto aí com essa questão da indústria cultural e do pensamento marxista. Que, galera, não tô aqui, pelo amor de Deus, quando a gente fala de marxismo, não é doutrinação, é só um pensamento que a gente pode usar para um instrumento de interpretação do mundo que também está sujeito à crítica, né? Então, senão isso não faria sentido numa aula de filosofia e de sociologia. Beleza, rapaziada? Esse aí foi um prazer, um beijo e até a próxima.